Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar a padronização dos documentos de requisitos e também a estrutura de um modelo de requisitos. A gente sabe, como a gente vem vendo aí nas últimas aulas, que os documentos que vão descrever, que vão especificar os requisitos, eles têm grandes quantidades de informações de diferentes naturezas, de perspectivas diferentes, tipos diferentes, enfim. Então, não dá para fazer um documento de qualquer maneira, escrever um atrás do outro assim e tal, e acabou. A gente precisa dispor essas informações de maneira bem estruturada e organizada, para que quem precisar acessar e ler esse documento tenha aí diversas facilidades e tenha também produtividade na hora de obter as informações que ele precisa para cumprir a tarefa dele. Então, um modelo padronizado ele tem já uma estrutura pré-definida, um esqueleto pré-definido. Então, a gente já tem ali estereótipos, classificações, classes de dados que já estão ali colocadas, os campos onde as informações já devem ser colocadas ali, tudo isso classificadinho, bem organizadinho. E aí, tendo essa questão, essa estrutura já pronta, a ideia é que quando a gente for colocar as informações de um requisito, a gente pega essa estrutura e só vai preenchendo aqueles campos. Tal coisa, escreve ali. Isso aqui, escreve ali embaixo. E assim vai. Então, a gente já tem várias seções, tudo pré-definido, e a gente só preenche como se fosse um formulário. Existe até diversos formulários que nos permitem documentar requisitos, e a gente só vai ali preenchendo as informações. Lógico que o formulário ele não tem uma estrutura fixa, rígida, mas ele tem uma estrutura bem definida. Embora os campos deles eles são flexíveis, podem aumentar, reduzir, enfim, a gente vai ver isso quando a gente for de fato documentar aí requisitos. Mas existe essa flexibilidade, porém, os campos, a estrutura é bem definida. Pode ser que tenha ausência de um campo que seja opcional, então isso pode acontecer, mas existem campos obrigatórios, existem coisas que tem que ter no documento. Então, assim, essa padronização ela garante que essas coisas vão estar lá, vão estar documentadas, que essas informações não vão faltar. Então, quando alguém for procurar, elas vão estar ali, porque é esquisito. Num documento escrito, escrito um texto corrido, por exemplo, é muito fácil faltar informações. Você pode olhar ali no meio, ler aquilo tudo e não achar a informação que você procura. Agora, isso numa coisa bem estruturada, num formulário, por exemplo, é difícil você olhar o formulário e estar lá o campo em branco vazio, porque a pessoa que está lá documentando através daquele formulário, para deixar aquilo vazio, ela vai achar aquilo estranho. Poxa, está faltando alguma coisa, isso está incompleto. E existe até formas da gente validar isso. Então, aquilo está incompleto. Vou ter que preencher alguma coisa aqui. E aí, às vezes, ela vai correr atrás daquela informação para deixar o documento completo. Então, assim, entre as principais vantagens da gente usar uma estrutura padronizada, a gente pode citar a facilidade de inclusão de novos membros na equipe. Então, chegou um programador novo, um projetista novo, você mostra, essa aqui é a documentação do software que a gente está trabalhando. Aqui tem um índice, você pode procurar as informações que você quiser, está tudo aqui descrito dessa forma. Se tiver que explicar algum conceito próprio da notação, você já explica, isso aqui significa isso, isso e isso. E boa leitura. Se inteira aí, já vamos começar a trabalhar. Então, assim, ao passo que se a coisa não está bem estruturada, não tem padrão nenhum, você vai entregar aquilo,
Aí a pessoa vai ter que ali se virar com aquilo, ver página por página onde que está a informação que ela deseja. De repente o indivíduo estava familiarizado, né, que vai entrar na equipe, com outros formatos, e aí ele tem algo totalmente diferente. Vai ser difícil manter a unicidade dessa documentação entre projetos, dessa estrutura. Então, num projeto pode estar documentado de uma forma, no outro projeto de outra forma, no outro de outra forma. Então, assim, cada pessoa que entrar diferente vai fazer a sua maneira, olha a bagunça que a coisa vai virando. Então, para chegar alguém novo e se inteirar daquelas informações é muito mais difícil. Enquanto se você já tem lá um documento estruturado, padronizado, com as informações bem distribuídas e com fácil localização, isso facilita o cara já pegar e dá até a produtividade dele já começar a trabalhar naquilo, já ter à disposição os dados que ele precisa. Outro ponto é a rapidez na localização do conteúdo desejado. Quando você tem um documento, né, escrito sem estrutura nenhuma, né, escrito a moda boi, que você já vai escrevendo todos os dados um atrás do outro, você quer localizar às vezes uma coisa específica, uma coisa mínima. Aí você tem aquele bolo de página, vai ter que procurar uma a uma, não tem informação nenhuma de onde aquilo está, enquanto num documento estruturado você tem um índice, né? Você tem lá as categorias divididas, as seções, os campos, então você já vai exatamente, vai lá no índice, está aqui em tal página, já vai lá, está aqui nesse campo aqui do formulário, já olha a informação que você precisa, acabou, fechou, quando precisar de novo você olha. Então, assim, eu estou exemplificando, né, com páginas físicas, né, aqui dando a entender, mas pode ser também um documento virtual, né, isso está disponível aí virtualmente na rede, ali onde o grupo de desenvolvimento está atuando. Leitura e validação de partes isoladas do documento, então assim, você não precisa toda vez ler o documento inteiro para obter as informações que você precisa, e se você for validar, vamos ver se isso aqui está certo, às vezes o stakeholder ele comenta alguma coisa e você quer validar, será que é isso mesmo que ele falou? Você vai lá, falar, aqui está escrito isso, é isso mesmo que você quer? Beleza, não é, então modifique. Então você validou só aquela parte. Ao passo que, se o stakeholder te fala, poxa, mas é isso aí mesmo que vocês vão fazer, é assim mesmo? Aí você pode bater aquela dúvida, né? Vou pegar o documento para conferir se é isso que está escrito. Aí o documento não está estruturado, tá? Aquela pilha de página lá e você não faz a mínima ideia da onde está aquela parte que você precisa verificar, se é assim mesmo ou se você vai ter que corrigir. Então, olha o problema. Imagina um projeto com milhares de requisitos, milhões de requisitos. Então, assim, a magnitude da coisa é muito grande. Então, a documentação, né, estruturada, ela favorece, né, a padronização. Verificações automatizadas do documento. Então, se você já documenta com padronização, existem diversas ferramentas que também permitem a confecção do documento, de um diagrama, que por si só já fazem essa validação, né? Ver se você não fez nada absurdo, não diagramou nenhuma relação ali que não deveria existir, que está inconsistente. Então já existe essa validação inicial, você já faz essa validação automatizada, ao passo que nas estruturas de documentos, né, como planilhas, formulários, enfim, você pode fazer a validação se um daqueles campos estiver vazio e for obrigatório, você já pode sinalizar, isso aqui é obrigatório e está vazio, né, então precisa ser corrigido. Então você já consegue perceber várias dessas inconsistências e já, né, sinalizar para que a correção daquilo seja providenciado. Ao passo que se você não tem um documento padronizado, né, então pilhas e pilhas de documentos desorganizados, você não sabe onde está o que, como é que você vai validar essa informação? Você nem sabe se tudo que você precisa está ali, se não está. Então, assim, teria que ler tudo e a chance de você deixar passar se faltou alguma coisa ou se alguma coisa está errada é muito grande.
né? Que aí é um ser humano que vai estar lendo ali e de repente vai ter que ler muita coisa, né? Então a chance de deixar passar alguma coisa é grande. Então, ter essa possibilidade de validação, de verificação automatizada, né, é um grande AIS que permite aí, prevenir muitas inconsistências, né, pelo menos as inconsistências mais básicas. Reutilização de partes do documento do requisito. Então, reutilizar uma parte do documento, né, é justamente aquela ideia de se você já tem, né, uma coisa ali documentada, bem estruturada, né, e às vezes você vai ter uma coisa muito próxima, por exemplo, tem um requisito cadastrar cliente, né, um exemplo, e ali tem a documentação de como deve ser feito o cadastro do cliente, como deve ser feito, quais informações vão ter que ser colocadas ali, enfim, qual a relevância daquele requisito, tudo isso vai estar ali documentado. E aí você estrutura tudo bonitinho, está tudo bem colocado, estruturado. Aí você tem um outro requisito que é, por exemplo, cadastrar vendedor. Então há uma semelhança muito grande, né? E muitos passos provavelmente vão se repetir. Pode ser que mude dados, você precise de mais dados no caso do vendedor e tal, porém muita coisa vai ser igual, então você pode reaproveitar tudo que foi feito lá, como isso tudo está estruturado, e só altera o que for diferente, o que você precisar mudar. Então, assim, é uma grande vantagem, né? Você se aproveita disso, já está estruturado, pronto, você replica e muda o que você precisar, né? Altera o que você tiver que modificar para aquele caso específico, né? E está pronto. Então ele te dá essa produtividade também na parte de documentação. Beleza, galera? Então vamos agora tratar aí de algumas seções, né, que um documento de requisito tem que ter. A gente sabe que o documento ele tem que estar bem dividido. Se você vai montar um documento unificado de requisitos daquele projeto, um guia para aquele projeto, isso tudo tem que estar bem dividido, estruturado, as informações bem dispostas. Então a gente vai ter que criar um documento dividido em seções, capítulos, se for o caso, subseções, né, e assim por diante. Lógico, essas seções elas vão mudar, né, o número de seções, quais seções a gente tem, vão mudar de projeto para projeto, de acordo com a quantidade de requisitos, os tipos de requisitos, como a gente está documentando, enfim. Então, as seções que a gente vai ter, né, é uma coisa que depende muito do projeto. Não existe uma fórmula, né, mágica. Essas seções aqui são o suficiente para qualquer projeto possível e imaginável. Não. Cada projeto tem a sua particularidade, tem a sua necessidade e vai ter aí seções próprias dentro do documento de requisito. Então, existe essa diferenciação. Porém, existem algumas seções elementares que é muito importante que elas estejam em qualquer documento de requisito. Podem haver outras, várias outras, mas essas precisam estar. Então são seções aí de base elementares para que o documento fique bem organizado, que o documento contenha o mínimo de informações necessárias. Então, essas seções elas têm que existir. E quais são elas? A introdução, a perspectiva geral, requisitos, apêndices e o índice. Então, isso é o mínimo que a gente precisa ter num documento aí unificado de requisitos. Bom, introdução, né? O que é introdução? A introdução ela deve ter informações sobre o documento, de um modo geral. Então, se a ideia é introduzir justamente as coisas, a gente tem que introduzir o documento também. Então, como que o documento está estruturado, informações gerais, enfim. E aí a introdução a gente costuma subdividir ela em outras seções, em subseções, melhor dizendo. E aí a gente tem uma subseção que é a finalidade. Então, o que a gente diz na finalidade? A gente diz qual é o objetivo do documento. Esse documento tem o intuito
de transferir as informações acerca dos requisitos que foram coletados. Enfim, o público-alvo, né, é direcionado aos testadores, aos desenvolvedores, aos stakeholders para validação, enfim. Então, qual é o público-alvo, quais são as pessoas, né, que vão ler e se utilizar desse documento. A gente tem a subseção Sistema. Essa subseção ela vai apresentar o nome, objetivo, metodologia e outros dados do sistema que está sendo modelado. Não se esqueçam que a gente está desenvolvendo um sistema computacional. Esses requisitos são para um sistema, então a gente bota lá o nome do sistema que está ali, vai ter esses requisitos são do sistema tal. Isso até ajuda na identificação. Pô, eu quero os requisitos do sistema tal. Aí você vai apanhar aquela pilha de documentos, você só vai lá na introdução, esse aqui. Já achou, né? Nessa seção sistema você já acha de qual sistema é aquela documentação. Então ter esses dados do sistema, tanto quanto necessário vocês acharem para identificar bem aquela documentação. Stakeholders, né? Essa é a seção que apresenta a relação de stakeholders e as informações de cada um. Então, se vocês lembrarem, nas aulas passadas, a gente estudou, né, as informações que a gente precisa documentar de cada stakeholder. No mínimo, a gente precisa ter aquelas informações para poder identificar quem é o cara, o nível de relevância, o contato dele, a disponibilidade, tudo isso a gente viu. É nessa seção que essas informações vão entrar. Então, aquela documentação que a gente fez lá, agora ela já entra nesse nosso documento maior, né? Então, isso vai ficar documentado nessa parte. A gente tem uma seção também para definições, acrônimos e abreviações, né? Então, o objetivo dessa seção é ter lá a definiçãozinha, explicação dos termos. Se a gente tem uma sigla no documento, explicar o que é aquela sigla, o que é o acrônimo, as abreviações que foram usadas, explicar o que é, para que a pessoa que de repente não está acostumado com aquele tipo de abreviação, né, ou com aquela sigla, olha uma sigla, poxa, mas o que é essa sigla aqui? Então, ela vai até essa seção e vê o significado dessa sigla, né, e aí ela vai entender o que é daquela abreviação, enfim. Então, ter isso é importante para que o documento fique claro para todos os tipos, desde os stakeholders, que de repente não têm afinidade com a área técnica, até mesmo a profissionais que não conhecem aqueles termos. A seção deve existir também uma subseção de referências, né? Então, ali nessa subseção deve ter todos os documentos que foram referenciados ou usados, né, como base para a confecção desse documento mais geral, né, desse nosso documento mais completo. Então, tudo que a gente usou, tudo que a gente considerou ali, vai estar ali como referência. A gente tem que ali citar, referenciar cada uma dessas obras e documentos, se for o caso. Visão geral, né, é uma subseção que ela vai apresentar a estrutura do documento, ou seja, ela vai justamente apresentar essa estrutura de seções que vão estar dividindo o nosso documento. Então, ela vai dizer, esse documento está dividido em tal seção, com tal subseção, aqui você encontra mais ou menos isso, aqui tem aquilo. Então, ela mostra como está a estruturação desse documento. Bom, a segunda seção do nosso documento de requisitos é a perspectiva geral. Essa seção ela descreve informações sobre o sistema, né? Então tem ali detalhes, informações inerentes ao sistema e também sobre os requisitos, né? Então tem esses metadados também sobre os requisitos para, né, aumentar a compreensão de quem está lendo, enfim. E aí a gente também subdivide, né, essa seção. A gente tem uma subseção nela chamada ambiente do sistema. A subseção ambiente do sistema, ela descreve como é de fato aquele ambiente, as interações, né, entre o ambiente e o sistema,
Então isso está mais ligado à questão do contexto lá do sistema que a gente viu, aquele ambiente que está ao redor do sistema, como que o contexto, né, como que as pessoas, os stakeholders, os documentos, tudo que está lá no contexto, os agentes do contexto interagem com o sistema. Então, assim, informações que foram obtidas lá naquela etapa que a gente viu de documentação do contexto, né, que a gente viu aqui, o que faz parte do contexto, o que faz parte do sistema, o que faz parte do ambiente relevante. Então, essas informações que foram coletadas lá, essa nossa definição, os diagramas que a gente fez definindo, colocando o que estava em cada um desses ambientes, vão entrar aqui. Então, é nessa subseção que vão estar as informações inerentes ao contexto do sistema e ao ambiente. Uma outra subseção que a gente tem é a descrição da arquitetura. Então, nessa subseção a gente vai descrever a infraestrutura do sistema. Então, como que o sistema vai estar instalado fisicamente lá no local, vai ter um servidor ou não, vai ter alguma coisa centralizando, vai ser um sistema que vai rodar em cada máquina, como que isso vai estar implantado no final das contas. As interfaces operacionais, né, interface de usuário, as telinhas que foram lá prototipadas, né, podem estar aqui. O hardware que vai ser usado, as especificações de hardware para esse sistema são essas. A gente vai precisar de sensores para detectar isso aqui, vai precisar de atuadores, né, partes mecânicas que façam isso e isso. Então, assim, todo hardware é necessário, software é necessário se a gente precisar de algum outro programa auxiliar, alguma outra coisa que vai ter que interagir com o nosso. Comunicação, né? Vamos precisar de uma rede com tais requisitos, a rede tem que se comunicar nessa velocidade, assim, tem que ser nesse estilo, nessa topologia. Então, assim, várias considerações sobre a comunicação também vão estar aqui, né? E questão de limitações físicas, né? A limitação de armazenamento, processamento. Então, determinar realmente os requisitos mínimos de funcionamento do seu sistema, né? Que não adianta fazer um sistema que vai funcionar tudo belezinha e na hora de implantar não tem a estrutura necessária para ele funcionar. Não tem, de repente, memória suficiente, não tem, falta as partes mecânicas que ele vai automatizar, de repente o sistema vai automatizar algum robô de montagem, não tem o robô de montagem ou não tem as linhas de comunicação entre o sistema e o hardware do braço mecânico, enfim, não vai adiantar nada, essa parte vai ter que ser refeita para o sistema entrar em operação. Então isso gera um atraso, isso gera prejuízo. Então, assim, descrever bem a arquitetura que vai ser necessária, onde vai rodar, é tão importante para os stakeholders, né, entender, para o cliente entender que aquilo vai ter que ser implementado lá. Pode ser também que a empresa tenha se comprometido a oferecer a solução completa, então ela que vai fazer toda essa parte. Então, nesse ponto, vira um referencial para a empresa. Se ela vai fornecer o software, o sistema completo, né, o software, o hardware, tudo, então ela já está nesse documento tudo que é necessário que ela vai ter que implantar naquele ambiente. E também para os próprios desenvolvedores, para terem noção dos requisitos que eles têm à disposição para usar o sistema, para ninguém lá fazer uma coisa viajada que foge totalmente daquela realidade de infraestrutura. Fazer uma coisa que consome muito mais do que você tem à disposição, que não é necessário. Então, assim, você tem noção daquelas limitações. Você tem noção que você não vai poder trabalhar coisa muito grande, com o armazenamento de repente é limitado, os discos rígidos, ou você não tem um mega processador. Então, ter noção dessas coisas. Então, essas limitações também devem estar documentadas. Então, tanto a infraestrutura, o que vai ser necessário, quanto as limitações devem estar bem sinalizadas nessa seção do documento. E a última subseção da perspectiva geral são as funcionalidades do sistema. Essa subseção ela vai enunciar todas as funcionalidades que o sistema vai ter, e as relações entre essas funcionalidades, sem detalhar elas, sem descrever o que é cada funcionalidade. Ela vai enumerar quais são as funcionalidades do sistema e se tem uma relação ou outra,
A gente pode usar o diagrama de caso de uso, que a gente vai ver um pouco mais à frente, também para fazer essa documentação, né, de funcionalidades, mas aqui a ideia é bem básica, a gente não vai descrever nada, não vai ir com profundidade, né, nos requisitos aqui, nas funcionalidades. Então aqui o diagrama de caso de uso, a gente vai ver que ele só vai realmente mostrar quais são as funcionalidades, quais são os requisitos e qual a relação entre eles. Mas a parte de detalhamento do requisito não está presente no diagrama de caso de uso. Beleza? Então aqui é onde vai entrar o diagrama de casos de uso. Ok? Não era a última, né? A gente ainda tem mais algumas subseções, né, na perspectiva geral. A gente tem usuários e público-alvo. Né? Então a gente tem aí uma subseção que tem a lista de todos os usuários, tá, que vão usar esse sistema e também as descrições e objetivos de cada um desses usuários no sistema. O usuário tal vai fazer isso, tem esse papel no sistema, né? Na verdade são os papéis que cada um desses usuários vai ter. Vendedor, então vendedor é um indivíduo que vai efetuar a venda no local do cliente e ele precisa usar tal e tal e tal funcionalidade do sistema. Então, assim, os objetivos dele com o sistema, ele precisa disso, disso e disso do sistema. Então, é isso que é a seção de usuários e públicos-alvo. Então, a gente vai ver que a ferramenta que a gente vai usar aqui vai ser a lista de atores, né, que a gente vai usar para documentar essa parte de usuários e públicos-alvo. Então, a lista de atores do sistema, ou seja, cada um dos papéis que atuam no nosso sistema, o que eles são e o que eles precisam. Então, essa lista é a documentação que vai entrar nessa subseção. As restrições, é uma outra subseção, ela contém todas as condições e restrições que precisam ser observadas, que não foram mostradas nas seções anteriores que a gente viu até agora. Então, se tem alguma coisa que não foi mencionada, que não se encaixava, né, em nenhuma das seções anteriores, a gente precisa colocar aqui. Se aquilo tem relevância, é importante que aquilo seja considerado, né? Aquilo vai impactar no desenvolvimento de software, a gente precisa mencionar aqui. Então, essa atenção é importante. Beleza, a gente preencheu tudo até agora, está tudo certinho, beleza, escrevemos seção por seção, mas tem algumas informações que não couberam nessas seções, ou seja, não eram informações que tinham a ver com essas seções, mas precisam ser levadas em consideração. Se isso aqui for esquecido, vai dar um problema muito grande no sistema. Se esse detalhe for deixado de lado, pode gerar insatisfação do cliente. Isso aqui pode vir a faltar, provocar uma falha. Então, essas informações, restrições, isso aqui não pode acontecer no sistema. Por conta disso, disso. Isso aqui também não pode ser feito dessa forma. Então, essas restrições, essas informações aí que tem que ser consideradas, elas vão entrar aqui nessa subseção de restrições, né, para que quem lê o documento tenha esse conhecimento. Nós temos também a seção de pressupostos. Essa é uma seção que vai conter, né, decisões e condições administrativas, né? Então são coisas que são definidas no setor administrativo, no âmbito administrativo. Então, assim, não vai ser possível entregar algumas funcionalidades por questões orçamentárias. Então, isso foi uma decisão administrativa. Olha, deu um problema, a coisa saiu mais caro do que a gente pensava, então não vai ter como entregar todas as funcionalidades. Essa vão ficar de fora. Aí quem lê o documento já vai entender, não é para trabalhar nessas funcionalidades, vamos trabalhar nas outras que são prioridades. Então, assim, decisões administrativas. Outro exemplo, né? O calendário, uma decisão de calendário, né? Poxa, teve uma mudança de data porque a gente não considerou alguns feriados
e aí a gente vai precisar prorrogar um pouco o prazo. A gente já negociou com o cliente, não há problema, já foi feito um termo que autoriza essa prorrogação. Então, uma questão de calendário que é também definida, né, com relação à entrega ou alguma atividade, também vai ser colocada nessa subseção. Então, e outras considerações também sobre o sistema, né? Por exemplo, o sistema não vai poder operar 24 horas por dia, né, para economizar energia, né? Então, ele vai operar, né, num intervalo limitado, por exemplo, de 6 da manhã às 10 da noite. Então, isso é uma decisão, né, que foi tomada aí administrativamente, né, por conta do consumo energético, por exemplo. Então, a empresa, ela, de repente, que vai contratar o sistema, ela tem um orçamento limitado e ela não vai poder bancar o funcionamento 24 horas. Então, é uma decisão que precisa ser registrada, né, porque essas coisas, né, é bom que isso esteja ali, porque quem for desenvolver ele já tem ciência, né, de como o sistema vai ter que operar. De repente, vai ter que implantar alguma restrição, né, um aviso, sei lá, o sistema vai ser desligado, cuidado, né, daqui a 20 minutos o sistema não vai mais funcionar, enfim. Então, uma decisão administrativa dessas pode, né, acabar gerando aí um requisito que precisa ser observado. Então, na seção de pressupostos fica, né, justamente essas pressuposições, né, que estão relacionadas a decisões administrativas. E essa é realmente a última seção, a última subseção da nossa seção de perspectiva geral. A próxima seção do documento é a seção de requisitos, e nessa seção é onde vão estar as especificações detalhadas de cada um dos requisitos. Então, é nessa seção que vai estar aí o aprofundamento, o detalhamento, né, de cada uma das funcionalidades. A gente viu que anteriormente a gente tinha uma subseção que dava ali uma visão geral dos requisitos, onde a gente vai colocar o diagrama de casos de uso, só que ela não detalha nada. Quando chega na seção de requisitos, aí a gente tem detalhes, informações, quem são os atores que vão usar naquele requisito, que vão participar daquele requisito, enfim, os objetivos, quais as pré-condições, o que se espera como resultado daquele requisito, enfim, todas as informações do requisito. E aqui é onde vão entrar as descrições de casos de uso, que vai ser um ponto de aula aí que a gente vai estudar mais à frente. Então, aqui é onde vão entrar as descrições de casos de uso e em alguns modelos de documentações mais sucintas, né, as histórias de usuário. Então, é nessa seção que vai ficar os detalhes, as descrições, as informações, tudo que é referente aos requisitos. E vai estar requisito por requisito separado, as informações separadas, né, num modelo certinho, porque a gente viu que a gente vai usar um modelo padronizado. Então, é aqui que isso tudo vai estar. Logo depois vem a seção de apêndices. A seção de apêndices ela vai conter todos os documentos que foram usados para elicitação dos requisitos e como base desse documento. Então, se você usou uma planilha lá do cliente que serviu para criar um requisito do sistema, ela vai entrar aqui. Se você utilizou uma lei, né, se você teve que observar uma lei para implementar o sistema, ela vai estar anexada aqui. Então, qualquer documento, você usou uma documentação de um sistema concorrente que gerou um requisito, essa documentação vai ter que estar aqui. Então, tudo que foi usado como base para escrever os requisitos vai estar na seção de apêndices. Se você tiver, por exemplo, o CD das gravações que você fez das entrevistas que geraram requisitos, você pode anexar o CDzinho também nessa seção. Então, assim, CD, pendrive, enfim, qualquer mídia que você possa colocar.
Então, essa é a seção que vai ter aí todos os documentos, planilhas, normas, leis, convenções, arquivos de multimídia, áudio, vídeo, enfim, qualquer coisa que você usou para gerar os requisitos vão estar ali. Por quê? Se caso houver alguma dúvida na documentação do requisito, que está na seção anterior que a gente acabou de ver, a seção de requisitos, você pode ir justamente no documento que é a fonte desse requisito, por exemplo, e já matar a dúvida ali de cara. Se não tiver, né, se for extraído de uma pessoa que é um stakeholder, aí você vai ter que entrar em contato e tal, mas de repente já está ali o documento, usei essa lei aqui, será que eu estou realmente cumprindo a lei certinho? Vou dar uma olhada nela, ela já está ali, você não tem que pesquisar nada. Mas qual lei que é? Qual o número da lei? Aí perde-se um tempão até descobrir aquilo, enquanto ao passo que se a lei já está ali anexada, beleza, você já achou ela e resolveu o teu problema. Então é nessa seção que vão entrar aí esses documentos. A gente tem também o índice, né? Então o índice ele é uma seção, mas na verdade ele acaba na prática estando em duas partes do nosso documento. No início do documento a gente tem um sumário, né? Então o sumário é aquela parte que indica lá tal coisa está em tal página, um requisito está na página tal, requisito tal na página tal, a seção de perspectiva geral está na página tal. E aí você tem, né, esse referencial que permite que quando você procurar uma parte específica do documento, você já vai lá e acha essa parte. E você, uma vez que encontrou essa parte, vê lá, pega as informações que você precisar e está resolvido o problema. Então, a gente tem um sumário e, ao término do documento, a gente tem o índice remissivo. O índice remissivo ele é um índice que tem ali termos, expressões que são muito procuradas e ali fica, você quer saber sobre tal assunto? Então, páginas tal, 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 seções tal, tal, tal. Então, ele vai colocando ali os assuntos, né, termos, enfim, na maioria das vezes vai tratar de assuntos, né, um índice remissivo ele tem lá uma lista de assuntos e ele diz em quais seções aquele assunto é abordado, quais as páginas, né, que aquele assunto é abordado. Então, o índice remissivo ele permite essa consulta por assunto. Enquanto sumário você vê a estrutura do documento e se localiza por lá, o índice remissivo você vê o assunto que você está procurando e vê aonde no documento há a menção, né, daquele assunto. Uma coisa muito importante, quando você vai criando um documento de requisitos, né, o documento ele não é criado todo de uma vez e está bonitinho, finalizado, ok, acabou. O documento de requisitos está em constante atualização. Surgiu um requisito novo, você tem que atualizar. Surgiu uma outra coisa, você precisa atualizar. Então, assim, se o documento ele vai sempre estar sendo atualizado, pode ser criado, né, uma outra seção e tal, os índices têm que também estar sendo atualizados. Não adianta você criar um primeiro sumário, um índice remissivo lá, acrescentou depois toneladas de coisa, acrescentou um monte de seções e o sumário lá está igualzinho. Aí você quer procurar uma seção, a seção não está no sumário. Ou está numa página errada, porque entrou uma outra seção antes daquela e o sumário não foi atualizado. Então, assim, deve-se ter muito cuidado, né, para manter sempre atualizado. Isso dá a rapidez, a praticidade da pessoa ir lá e procurar o que ela quer e achar aquilo rapidamente. Enquanto se o sumário estiver errado, o índice remissivo estiver errado, você não consegue achar e vai ter que ir na tarefa manual, folheando, né, vendo página a página até achar o que você quer. Então, assim, é uma coisa bem improdutiva. Essas, gente, foram as seções elementares que eu mostrei para vocês. Então, essas seções, elas são o básico do básico, isso tem que ter num documento. Logo, lógico que existem outras seções que vocês vão acrescentar. Tem seções que vocês vão pegar e vocês vão sentir a necessidade, vou ter que ter uma seção para colocar esse assunto aqui. E aí vocês vão criar. Vou ter que ser uma subseção a mais para colocar esses dados, né? Que aí fica bem organizadinho, bem enquadradinho.
Beleza, crie essa nova seção. Não se limitem a esse universo de seções que eu passei para vocês. Aqui é só o que é realmente necessário, é o mínimo. Mas vocês podem criar tantas seções quanto vocês queiram para organizar melhor, para separar melhor, para facilitar a localização, enfim. Então, criem exceções que vocês acharem necessárias e o documento assim vai ficar muito mais completo, muito melhor dividido, muito mais fácil de se usar e se manipular, né, de se validar, de se corrigir, tudo isso. Beleza? E finalmente, né, vou apresentar aí quais as utilidades, né, principais dos documentos de requisito. Então a gente vai fazer esse documento para quê? Para guardar numa gaveta? A gente já sabe que não. A gente já sabe que esse documento vai ser muito acessado, muito consultado, muito atualizado. Mas assim, dizendo aí de forma geral, né, as principais utilidades que esse nosso documento tem para o planejamento. Então é um documento que vai ser usado para planejar atividades, né, no processo de desenvolvimento. Porque para você planejar uma atividade, você tem que ter alguma base. Você tem que entender alguma coisa, o que você vai fazer, como você vai fazer, e aí você se planeja, né? Você estipula prazos, enfim, você cria um planejamento. Então, esse tipo de planejamento, ele usa e muito o documento, né? Todos os documentos de requisitos. Planejamento arquitetônico. Então, para planejar a arquitetura do software, o software também tem uma arquitetura. Então, assim, decidir aí que padrões usar, que princípios adotar nesse tipo de requisito, né, para esse tipo de software num todo, enfim, tudo isso vai levar em consideração os requisitos. Dependendo do requisito, a gente usa um padrão de projeto, dependendo, a gente usa um outro princípio, enfim. A gente sempre vai ter que ter essa base para tomar essas decisões. Se a gente não tiver o requisito, a gente não consegue arquiteturar como vai ficar nosso sistema. Implementação, ou seja, a programação, o código do software, ele vai ser escrito ali pelos programadores e ele tem que obedecer, né? Ele tem que ser desenvolvido, programado de maneira a atender aquilo que o cliente quer, aquilo que o stakeholder quer. Não adianta programar uma coisa muito diferente, né? Agora não é a hora do programador usar sua criatividade e fazer o que ele quer. Não, essa é a hora do programador usar a sua criatividade, mas dentro do âmbito que o cliente deseja, né? Sempre visando a maior satisfação do cliente, a maior simplicidade, intuitividade no sistema. Então, assim, o programador, nesse momento, ele tem que fazer, né, aquilo que o cliente deseja que ele faça. Os testes, né, para que um testador faça o teste de software, seja lá qual ele for, né, teste unitário, de integração, enfim, beta, alfa, ele precisa saber, né, como que o sistema deve responder. Ele vai ter que olhar a documentação e falar, essa parte do sistema, isso aqui tem que ser assim. Vamos ver se está assim mesmo? Aí vai lá no software e testa. Isso aqui, se for, ele vai trabalhar da seguinte maneira, né? Vai pegar e processar esse dado e ele vai dar respostas assim. Vamos ver se o sistema está dando respostas assim? Ele vai lá e faz o teste e testa. Então, assim, o testador ele precisa, né, para validar um sistema, para ver se o sistema está fazendo aquilo que o stakeholder quer, ele precisa da coisa documentada, dos requisitos ali. Senão, não tem como. Ele pode até testar, né, se as funcionalidades estão corretas, mas ele não pode validar. Então, ele pode até verificar a consistência das funcionalidades, mas ele não pode verificar se aquela funcionalidade atende. De repente, a funcionalidade está funcionando corretamente, está ok, funciona beleza, mas não é aquilo que o cliente queria, né? Está fazendo outra coisa, está fazendo de maneira errada. E aí o testador precisa desse documento para identificar esse erro. E aí ele vai testar,
vai confrontar aquilo com o documento e vai ver, pô, não é assim que deveria estar. Né? E aí já pede para aquela parte voltar para o desenvolvimento e ser refeita. Gerenciamento de mudanças. Tá? Então, se você vai gerenciar mudando no software, ele não é uma coisa estática, como a gente viu nas últimas aulas. Ele muda, né? Uma lei nova pode surgir, tem que se mudar o software. Uma demanda nova do cliente falou, poxa, agora eu preciso disso aqui. Essa demanda surgiu, a concorrência toda já está com isso aqui, eu tenho que estar também. E aí surge uma nova mudança. Se você não tem nem o que até então estava acordado, né, o que até então estava sido planejado para fazer documentado, fica muito difícil você gerenciar o que mudou. Né? Você não consegue versionar muito bem. A gente tinha uma primeira versão, agora o cliente já quer, né, uma coisa a mais, uma coisa diferente, eu tenho que mudar alguma coisinha. E aí você tem que ter essa documentação. Se você não tiver, beleza, mais uma modificação, ok. Você não sabe o impacto que aquilo vai causar, você não sabe se aquilo for mudar um requisito, quais as relações, né, quais outros requisitos podem ser prejudicados, você não tem controle de nada, você está totalmente perdido. Aí você vai fazer ali no risco, no medo mesmo, vai incluir aquela alteração e pode sair dando um monte de erro em outras coisas porque você não tinha rastreabilidade, você não tinha nada disso documentado, você não tinha noção de nada que estava definido até agora para ser feito. Né? Então, mudar uma coisa que eu nem sei direito o que é, que nem está bem detalhada para mim, pode ser catastrófico. Né? Então, ter a documentação, ela facilita muito para você gerenciar mudanças que acontecerem no projeto, para você validar se essas mudanças podem ser, né, são viáveis de serem implementadas, e para você versionar, né, que essa versão tinha tais funções, agora temos uma nova versão com tais funções. O versionamento também pode entrar aí, né, nesse aspecto. Uso e manutenção do sistema. Então, o uso do sistema, ele está pautado naqueles requisitos, porque se são os stakeholders que vão usar aquele sistema, eles vão usar da maneira que eles expressaram. Né? Então, ali está, na verdade, a forma que o sistema vai ser usado e pode servir como base, por exemplo, para a criação de um manual, né? Para fazer tal funcionalidade, aí para fazer tal requisito. Né? Para você fazer isso aqui, você acessa isso, aquilo. Então, você pode criar um manual de usuário. Para dar manutenção no sistema, o cara, né, liga e fala, isso aqui não está funcionando direito não, o sistema já está em produção e isso aqui não está legal, não está fazendo o que devia fazer. Aí você, mas o que ele deveria fazer então? O cara que vai lá corrigir o sistema, ele às vezes não sabe direito, mas está sendo feito assim, às vezes para ele está até ok. E qual o detalhe que não está sendo feito? O que não está sendo feito? Ele vai ter que ir à documentação e ver, não deveria ser assim, tá, mas do jeito que está faltando isso, isso, isso. Agora, se não tem documentação, ele vai ter que ir até o cliente. Às vezes, a pessoa que informou ele que não estava funcionando direito não sabe o que está funcionando direito. Né? Às vezes, foi alguém que passou para ela comunicar a desenvolvedora, né, a empresa. E aí essa pessoa não tem essa informação, aí você tem que ir lá, de repente procurar saber da onde surgiu essa informação, quem é a fonte que detectou o erro, para discutir o que está errado, e aí essa pessoa ainda pode te passar alguma coisa que de repente não está 100% correta, né, que ela acha que tem que ser assim e não é, às vezes a coisa nem pode ter alguma incorreção, às vezes nem está errada. Às vezes a coisa está certa e a pessoa vai falar que está errado porque ela acha que não deveria ser assim. Né? Precisa ser assim por uma norma da empresa, mas ela acha que não deveria ser assim. E aí você acredita naquela pessoa e tal, implementa e aí acaba fazendo, né, um erro maior ainda, porque os outros aí que sabiam que tinha que ser daquela forma vão reclamar, poxa, mas estava funcionando bem, agora mudou, né? Enquanto se você tiver a documentação, você rapidamente verifica, não, o comportamento está certo. Foi assim que foi especificado,
foi assim que foi informado, né? E é esse o processo mesmo. É assim, assim, assim que você tem que fazer. Então você dá uma explicação para a pessoa e às vezes fala, então beleza, vou fazer assim. E também você pode detectar o contrário, né? Você pode chegar lá e ver, realmente tem alguma coisa aí errada. Vamos ver onde está o erro, aí você já compara com a documentação, beleza, faltou isso aqui. Vai lá, corrige e cria um patch de correção e manda para o cliente, ou vai lá e implanta a solução corrigida, enfim. Aí já é uma questão de manutenção de software. E, finalmente, o artefato contratual. Então, se você vai fazer um contrato, seja ele de aquisição do serviço, de produção do software, esse contrato, como a gente já viu anteriormente, ele tem que ter o que o sistema vai fazer, o que está sendo contratado, quais as funcionalidades, as restrições que estão sendo contratadas ali pelo cliente. E aí esse documento ele pode estar ali anexado, né, ao contrato, ele pode estar presente, o contrato pode estar ali em algumas páginas do contrato, estar esse nosso documento de requisito, com todos os requisitos detalhados, uma documentação vasta, vai gerar um contrato grandão, mas o contrato fica completo ali, cobrindo, né, dando respaldo jurídico para a empresa, para a equipe de desenvolvimento, que vocês estão fazendo o que está especificado no contrato, né? Ou seja, o que está especificado na documentação de requisitos. E aí, né, isso vira um artefato contratual que vai ser seguido, né, e precisa ser seguido e cumprido para que seja entregue aí a melhor solução, a solução que vai de fato satisfazer o cliente, né, vai suprir as necessidades do cliente. Beleza, galera? Então, nossa aula fica por aqui. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje com relação ao documento de requisitos. Então, agora nas próximas aulas nós vamos ver de fato como que a gente vai documentar, né? Como que a gente vai fazer um diagrama de caso de uso, como que a gente vai descrever, né? Fazer uma descrição de caso de uso, que é a descrição do próprio requisito, né? Os detalhes daquele requisito, tudo isso a gente ainda vai estudar, fiquem tranquilos. Mas a gente já viu aqui, né, como é o documento de uma forma mais geral, né? A gente viu como é um documento de requisitos completos. A gente viu cada uma das partes e aí agora a gente vai estudar, né, obviamente, essas partes individuais para que a gente vá então montando esse documento e, como um bom engenheiro de requisitos, consiga aí fornecer um documento que de fato vá ajudar a equipe de desenvolvimento, que de fato vai ser produtivo, vai servir para embasar um contrato, vai servir para planejar, né, para arquiteturar um software, para implementar esse software no código, enfim, vai cumprir o propósito dele. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.